a minha peça chega aqui de forma a encaixar esse elemento, então ele vai permitir o que aqui? Ele vai permitir esse movimento, não sei se está para vocês visualizarem, mas é como se fosse um encaixe aqui, ó. Eu tenho peça 1 aqui e peça 2. Então a gente vai encaixar, ela vai permitir esse movimento aqui no apoio. Eu tenho um pino aqui também, então ela vai permitir a rotação que seria o giro, correto? Só que esse movimento aqui eu não consigo. Então, como eu não consigo esse movimento, ela vai solicitar o apoio nessa direção. Então, seria gerada uma reação. A gente tem 3 tipos de movimento. A gente tem um movimento vertical, movimento horizontal e a rotação, que é o giro. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, dá pra gente ter outra vista aqui pra gente. Então, aqui eu tenho o elemento 1, que seria isso daqui. E o outro elemento aqui é o elemento 2. Então o que eu faço aqui? Eu vou encaixar esse elemento aqui. Como eu encaixei apenas, ele vai permitir esse movimento horizontal. Como eu tenho um pino, ele vai permitir o movimento, a rotação, que seria o giro. Só que esse movimento vertical ele não permite. Então vai ser gerada uma solicitação a apoio no sentido vertical. Por isso a gente tem uma reação vertical. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então, o segundo tipo de apoio é apoio fixo. Lembrando, no apoio móvel, ele vai impedir apenas o movimento vertical. No apoio fixo, ele vai impedir 2 movimentos. Ele vai impedir o movimento vertical e o movimento horizontal. Então, um exemplo prático que a gente tem também uma ilustração. Nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho mais um encaixe que a gente tinha no exemplo 1, para permitir o movimento horizontal. Nesse caso aqui, eu tenho apenas o pino. Então, ele não permite o movimento horizontal e também não permite o movimento vertical. Mas ele permite a rotação por conta da articulação. Beleza? Ficou claro isso daqui, pessoal? Eu tenho um pino aqui, ó, na ligação. Eu tenho uma ligação com um pino aqui. Ele não permite esse movimento horizontal e também não permite o movimento vertical. Então, como não permite o movimento vertical, ele vai solicitar o apoio. Como ele não permite o movimento horizontal, também ele vai solicitar o apoio na direção horizontal. Como eu tenho um pino aqui, uma articulação, ele vai girar livremente e não vai solicitar o apoio. Por isso que eu tenho 2 reações de apoio. Uma vertical e uma horizontal. Entrando agora no engastamento, eu tenho o engastamento móvel e o engastamento fixo. Então vejamos aqui, ó. Basicamente a gente trabalha apenas com 3 na prática. Normalmente, né? A gente trabalha com apoio móvel, com apoio fixo e com engastamento fixo. Então a gente tem 3 tipos de movimento: rotação, translação vertical e translação horizontal. Diferente dos demais, onde eu tenho impedido a translação vertical e horizontal, no engastamento fixo, vou pular um aqui, depois a gente volta. No engastamento fixo, ele vai impedir os 3 movimentos. Ele vai impedir o movimento vertical, o movimento horizontal e a rotação, que seria o giro. Então vejamos. E no engastamento móvel? No engastamento móvel, ele vai impedir a rotação, que seria o giro, e vai impedir uma das translações, ou a translação vertical, ou a translação horizontal. Beleza? Vamos lá. Engastamento móvel, ele vai impedir a rotação. Engastamento fixo também vai impedir a rotação, que seria o giro. Qual a diferença do fixo para o móvel? O engastamento móvel ele impede apenas uma translação. O fixo ele vai impedir as 2 translações, horizontal e vertical. Então, no exemplo prático aqui, vejamos, para o engastamento móvel, que vai impedir a rotação, que seria o giro, e um dos movimentos, seja ele horizontal ou vertical. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho um bloco de concreto, ele não está em estado fresco, já teve a cura do concreto, e eu deixei um orifício, beleza? Nas dimensões da minha peça que eu vou encaixar aqui. Então, o que eu faço? Tenho esse bloco de concreto,
beleza? E vou encaixar essa peça de madeira aqui, por exemplo. Então o que acontece? Como esse orifício aqui tem as mesmas dimensões da peça, ele não vai permitir a rotação, correto? Porque eu não tenho nenhuma folga aqui. Ele não vai permitir a rotação, que seria o giro. Como o meu elemento está apenas encaixado, ele permite esse movimento aqui, correto? E ele não permite o movimento vertical. Então ele impediu dois movimentos. Ele impediu a rotação, que seria o giro, e impediu o movimento vertical. Só que esse movimento aqui é livre. Então, como ele não consegue girar, ele quer girar, só que não consegue. Então o que ele faz? Solicita o apoio. Ele quer movimentar na vertical aqui, só que não consegue. Então o que ele faz? Solicita o apoio também. Por isso são geradas duas reações. E no engastamento fixo, qual a diferença? Ele vai impedir todos os movimentos. No caso, se tivesse outra peça daquele outro lado, ele seria um engastamento fixo. Não, eu teria dois engastamentos móveis. Mesmo sem eles encaixados? É porque o apoio tem uma certa liberdade, né? Então, assim, você não está tendo aderência entre o concreto e a peça de madeira. Entendeu? Aí seriam dois apoios móveis. Apoio 1 móvel e apoio 2 móvel. Deixa eu explicar o engastamento fixo aqui agora, para ver se ficou um pouco mais claro. Então, qual seria a diferença do fixo aqui? O que eu vou fazer? Ao invés da gente apenas encaixar a peça, a gente vai pegar o concreto em estado fresco ainda e vamos concretar a peça de madeira. Beleza? Então o que a gente pode fazer aqui para garantir o engastamento? A gente poderia pegar essa peça de madeira e colocar alguns conectores ao redor da peça, por exemplo, pregos. Então, está em estado fresco. Coloquei a peça de madeira com alguns pregos ao redor da seção. Então, quando houver a cura do concreto, eu vou garantir o engastamento da peça. Ou seja, eu chumbei a peça de madeira. Aí agora eu não consigo nenhum movimento. Beleza? Não consigo vertical, não consigo horizontal e também não consigo girar da peça. Como é que é? Esse é o engastamento fixo. Então a minha peça ela quer girar, só que ela não consegue. O que ela faz? Ela solicita o apoio. Ela quer movimentar na horizontal, não consegue, solicita o apoio. E ela quer movimentar na vertical, também não consegue, vai solicitar o apoio. Por isso, reação de apoio. Então é o que é solicitado o apoio. Beleza? Ficou alguma dúvida nesses 4 tipos aí, pessoal? Se ficou, a gente volta e explica novamente. Tranquilo? Então, a diferença principal seria que o móvel, ele... Estruturas, ou seja, da estabilidade. Então vamos lá. Estabilidade das estruturas. A gente tem 3 tipos. A gente tem as estruturas hipostáticas, estruturas hiperestáticas ou estaticamente determinada, e as estruturas isostáticas. Perdão, essa daqui é estaticamente determinada e estaticamente indeterminada. Qual a diferença dessas 3 aqui? As estruturas hipostáticas, elas são estruturas instáveis, portanto nunca devem ser utilizadas. Beleza? O que acontece aqui? Vamos lá. As estruturas hipostáticas, elas irão apresentar o número de reações de apoio menor que o número de equações de equilíbrio. Então, se a gente voltar lá na mecânica, a gente tem 3 equações de equilíbrio. Somatória do momento, em relação a um ponto qualquer igual a 0. Somatória de Fx, das forças horizontais também igual a 0. E somatória de todas as forças verticais também tem que ser igual a 0 para que o meu elemento esteja em equilíbrio. Beleza? Então vamos lá, eu tenho essas 3 equações, momento, Fx e Fy. Se o número de reações na minha estrutura for menor que o número de equações de equilíbrio, ou seja, menor que 3, a minha estrutura é hipostática, ou seja, é uma estrutura instável. Eu não devo utilizar esse tipo de estrutura. Mas não entendi. Vamos lá. Eu tenho 3 equações de equilíbrio. Se o número de reações de apoio na minha estrutura for menor que o número de equações, minha estrutura é hipostática, ou seja, é uma estrutura instável. Eu não devo utilizar esse tipo de estrutura. Então, como seria isso daqui? Aqui eu tenho, só para a gente entender, pessoal, o apoio móvel, ele é representado com uma folga aqui, o móvel. O apoio fixo, ele não tem essa folga. Aqui seria um apoio móvel
e aqui um apoio fixo. Ok? Aqui seria a representação para um gastamento móvel. E essa seria a representação para o engastamento fixo. Lembra que o apoio móvel ele vai gerar apenas uma reação. O apoio fixo ele vai gerar duas reações, FY e FX. O engastamento móvel vai gerar um momento, né? E, nesse caso aqui, uma FY. Que a disposição aqui do movimento seria essa. E o engastamento ele vai impedir os três movimentos. Ele vai gerar uma vertical, uma horizontal e um momento. Beleza? Então a representação é essa daqui, pessoal. Se eu tenho um apoio móvel, o apoio móvel e o apoio fixo é bem parecido. A única diferença é esse espaço aqui, ó. No apoio fixo eu tenho um espaço, no apoio móvel eu tenho um espaço, no fixo não. O apoio móvel, como nós vimos aqui no slide, ele vai gerar uma reação vertical e o apoio fixo vai gerar duas reações. Beleza? O engastamento móvel, a representação é essa, ele vai gerar um momento e uma reação vertical. E o engastamento fixo, a representação é essa daqui, ele vai gerar três reações de apoio. E aquela... Não, eu sou da chegada. Bem caso especial. Ah, tá. Tranquilo. Então aqui, ó, no exemplo A, eu tenho apoio móvel e apoio móvel. A gente tem um espaço ali. Como eu tenho apoio móvel e apoio móvel, a gente vai ter duas reações de apoio. Então a gente tem uma reação FY nesse apoio e uma reação FY no segundo apoio. Ou seja, na minha estrutura eu tenho apenas duas reações. Duas reações menor que o número de equações de equilíbrio. Portanto, minha estrutura hipostática é uma estrutura instável. Não devo utilizar esse tipo de estrutura. Qualquer carregamento que a gente colocar aqui, a estrutura simplesmente vai perder a estabilidade. Beleza? Porque ele só está impedindo o movimento vertical, horizontal não está. Então, se eu não tenho um elemento para travar lateralmente a estrutura, ela simplesmente vai tombar. Nesse caso C aqui, eu tenho apenas um apoio fixo. Ele vai gerar aqui duas reações. Uma vertical e uma reação horizontal. Duas reações de apoio, menor que o número de equações, que são 3, estrutura hipostática também. Beleza? Ou seja, esse elemento aqui está livre para rotacionar. Ele está impedindo apenas o movimento horizontal e vertical. A rotação, que é o giro, é permitido. Ou seja, qualquer carregamento que a gente colocar, não precisa nem de carregamento. Ele vai perder a estabilidade, porque ele está permitindo o giro da estrutura. E aqui é um caso especial, que seria uma viga guerra, a gente vai chegar nessa parte ainda, onde eu acrescento uma rótula aqui. Se a gente não tivesse essa rótula aqui, a gente teria apoio fixo e apoio... Seria a mesma coisa do A. Oi? Seria a mesma coisa do exemplo A. Não. O que é fixo e fixo? E lá também, não é? Não é móvel e móvel. Tem um espaço aí. Ah, tem um espaço aí. Representa o apoio móvel. Então, se a gente não tivesse essa rótula aqui, a gente teria apoio fixo e aqui apoio fixo. A gente teria 4 reações. Seria hiperestática. Mas ela seria uma estrutura estável, a gente vai ver. Beleza, eu teria 4 reações. 2 aqui, 2 aqui. Mas eu acrescentei essa rótula, isso aqui configura uma viga Gerber. E na viga Gerber eu preciso que pelo menos uma das estruturas tenha estabilidade própria. Ou seja, se a gente dividir aqui, eu passo a ter duas estruturas. Eu passo a ter viga 1 e viga 2. Ô, professor. Viga 1 tem apoio fixo, 2 reações. E estrutura 2 tem 2 reações também, ou seja, menor que o número de equações. Mas, no caso, como você não adicionar a rótula, ela vai ficar em balanço, não? Como é que é? Ela vai ficar em balanço. Isso. Então, Mas ela não impede a rotação. Pelo fato daqui ser um apoio fixo. Se fosse um engastamento fixo, aí sim.
porque ela impede a rotação. Olha só, aqui é fixo. Sim, não move. Essa análise mesmo, a estrutura vai ficar em balanço. Só Então, que ela mas tá se está em balanço, ela não vai se movimentar? por isso que ela não tem estabilidade. Ah, Porque ela tá, agora permite que a eu rotação. fui- Entendeu? Uhum. Então ela está impedindo o movimento vertical e horizontal. Só que a rotação ela não impede. Então a estrutura perde estabilidade. Entendi. Entendeu? Agora se fosse esse daqui não, ela não permite o giro. Então Nesse ela caso, teria... ela é espotática, tá? Hipostática também. Tranquilo aqui, pessoal? Beleza? Então vejamos. O segundo tipo aqui, a gente tem as estruturas hiperestáticas. Agora sim, a gente vai trabalhar com estruturas estáveis. Beleza? Dos três tipos de estruturas que a gente tem, apenas uma é estável, que é a hipostática. A hiperestática e a isostática são estruturas estáveis. O que vai diferenciar aqui é o número de reações de apoio. Nas estruturas hiperestáticas, o número de reações na minha estrutura será sempre maior que o número de equações de equilíbrio. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um apoio fixo, vou representar só na primeira, nas outras a gente vai falando aqui. Aqui é um apoio fixo, eu não tenho espaço aqui, pessoal, olha a diferença, só que eu tenho espaço e aqui eu não tenho. Então, a gente vai ter aqui uma reação vertical, uma horizontal, aqui é apoio móvel, apenas uma reação, móvel e móvel. Então vejamos, eu tenho 5 reações em um número de estrutura. Então é maior que o número de equações de equilíbrio, é uma estrutura hiperestática, no entanto é uma estrutura estável. Só que a gente não consegue determinar essas reações de apoio apenas pelas equações de equilíbrio. Aí já entraria o método das forças, o método de Cross, que nesse caso trabalha em teorias 2. Beleza? O nosso foco aqui em teorias 1, e é o que está na ementa, é as estruturas isostáticas. A gente vai ver daqui a pouco. Então, se a gente acompanhar aqui, ó, letra B, aqui é um engastamento fixo, que é esse último aqui, a gente vai ter, só nesse apoio aqui, a gente tem 3 reações de apoio. E se a primeira lá, se tivesse todas elas novas, as 4 novas? Mesmo assim, seriam 4 reações. Entendeu? Aí, ainda seria uma estrutura hiperestática. Então, aqui, ó, só para a gente representar essa daqui que a gente ainda não havia visto, a gente tem uma reação vertical, uma horizontal e um momento. Aqui eu tenho uma vertical, e aqui um engastamento móvel. Uma reação vertical e um momento. Então a gente teria aqui 7 reações para 3 equações de equilíbrio. Professor, Número maior que as equações de aquele equilíbrio. engastamento móvel, o senhor falou que pode ser ou na vertical ou na horizontal. Nesse caso aí, o senhor colocou na vertical E aí, a disposição, não, porque a disposição dele aqui ele já está mostrando que é livre nesse sentido aqui. Entendeu? Então ele impede esse movimento. Ele só não fica livre pelo fato do outro ponto lá ser fixo, não é isso? O outro apoio lá, o primeiro apoio. Não, mas a estrutura a gente tem engaste fixo, 3 reações, esse daqui temos 3 e aqui o móvel temos apenas uma. Então 4 reações de apoio. E no último a gente tem engaste fixo, 3 e aqui móvel, mais 2 reações, 5. Então ficou claro aqui, né, pessoal? O número de reações é maior que o número de equações. Posso passar? E o último tipo aqui de estrutura que a gente tem, que é o nosso foco de estudo, são as estruturas isostáticas. É uma estrutura estável também, tranquilo, a gente já havia visto isso. Então, é uma estrutura estável, só que o número de reações de apoio será sempre igual ao número de equações de equilíbrio. Portanto, a gente consegue determinar essas reações apenas pelas equações de equilíbrio. Então, olha só, no primeiro apoio aqui, eu tenho um apoio fixo, uma reação vertical e uma reação horizontal. O segundo apoio é um apoio móvel, eu tenho uma reação vertical. Ou seja, eu tenho 3 reações para 3 equações. Estrutura isostática. No exemplo B, nós temos uma reação vertical e um momento. E aqui nós temos uma reação horizontal.
Então aqui a gente tem 3 reações para 3 equações. E no último a gente tem apenas o engaste. A gente tem uma reação vertical, uma horizontal e um momento. Beleza? Esse daqui é o nosso foco construtor. O número de reações será sempre igual ao número de equações de equilíbrio. Só ficou alguma dúvida no material aí? Não? Pessoal? Não? Uma lista de exercícios que a gente vai trabalhar aqui, são as primeiras que a gente trabalha com incógnitas. A gente não tem valores. Vou partir para uma que a gente tenha valores para facilitar um pouco. A gente volta nessa aqui. Vamos lá. Eu posso apagar isso aqui, pessoal? Pode. O primeiro passo aqui é a gente identificar as reações de apoio, beleza? Então esse primeiro apoio aqui seria um apoio fixo. Temos quantas reações? 2 reações, beleza? Então o primeiro passo é esse, é identificar as reações de apoio na estrutura. O primeiro apoio é um apoio fixo, então eu vou identificar aqui uma reação vertical. Como eu tenho 2 apoios, pessoal, eu sempre gosto de identificar o primeiro apoio como apoio 1, por exemplo, ou apoio A, e o segundo apoio como apoio 2. Então a gente vai ter aqui uma FY do apoio 1, ou seja, uma FY1, e teremos uma FX do apoio 1, FX2. O segundo apoio ele é móvel, correto? Então a gente tem quantos apoios? Apenas um apoio. Temos um apoio vertical do apoio 2, FY2. Pronto. O primeiro passo é esse daí, identificar as reações de apoio na estrutura. Ô professor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Se a barra, vamos supor que tivesse em vertical, em plano vertical, aí fosse móvel, então no caso só ia ter força em X, correto? Depende da disposição desse apoio aqui. Então, mas se fosse móvel, só ia ter a força em X, correto? O apoio está aqui ou não? Sim, Aí em X. em X, né? Beleza. Viu? Esse apoio assim, horizontal, por exemplo, tem uma viga chegando no pilar, por exemplo. A viga está dando apoio ao pilar, lá no topo, entendeu? Beleza. Então, primeiro passo que a gente já fez, próximo passo. A gente vai verificar, pessoal, se a gente tem carregamentos distribuídos ou carregamentos inclinados. Beleza? Nesse exemplo aqui, o que seria aqui, então, por exemplo, eu tenho um carregamento vertical. Se esse carregamento fosse inclinado, por exemplo, tomando um certo ângulo com a horizontal aqui, sei lá, 30 graus, a gente teria que definir. A gente teria uma força vertical e uma força horizontal. Beleza? Como nós não temos, agora a gente verifica se a gente tem alguma força distribuída. Porque esse exemplo aqui, eu tenho uma força distribuída. E qual é o valor dessa força? 3.200 kg a cada metro. Então, 3.200 kgf por metro. Então, cada metro tem um 3.200. Esse carregamento está distribuído em uma distância de 8 metros. Então, se 1 metro eu tenho 3.200, em 8 metros a gente tem 3.200 multiplicado por 8. Aqui é um retângulo, tá tranquilo. Só que a gente pode ter carregamento triangular, em forma de trapézio. Então, qual seria aqui a lógica? A gente sempre deve calcular a área do carregamento. Beleza? Então, independente do tipo de carregamento, pessoal, eu sempre vou calcular a área do carregamento. Então vamos lá. Aqui é um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base multiplicado pela altura. Qual é a base? A base é 8, a altura é 3.200. Então vamos lá. Vou chamar aqui de força resultante FR1. Então calculando aqui, ó. O FR1 vai ser igual ao FR2, né? FR1 é igual à área do carregamento. Então eu vou pegar, como é um retângulo, é base 8,
multiplicado pela altura do carregamento, que é 3.200, que é a intensidade da força. Vai igual a 25.600. KGF. Por quê? Quando a gente multiplica KGF por metro, KGF por metro, então a gente corta o metro, sobra só KGF. Pronto, tem a força resultante. Agora a gente precisa concentrar essa força. Olha só. A gente sabe que a força equivale a 25.600, só que eu preciso determinar a localização dessa força. Se a gente voltar lá em resistência 1 nas características geométricas das seções transversais, a gente sabe encontrar o CG de um retângulo, de um triângulo, de um círculo, por exemplo. Então, para um retângulo, onde estará localizado o CG, ou seja, quais são as coordenadas? É a base dividido por 2 e a altura dividido por 2. Coordenada x, v sobre 2, coordenada y, h sobre 2. Só que a coordenada y aqui não importa pra gente. Porque eu quero ter a coordenada x. Se a base é 8, vou dividir por 2. Então essa força estará localizada aqui em 4 metros. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então vamos lá, pronto. Eu concentrei essa força, agora é só aplicar as equações de equilíbrio. A gente vai trabalhar então com as 3 equações de equilíbrio. Somatória do momento em relação a um ponto qualquer. Sentido anti-horário eu vou considerar positivo. Esse sentido aqui é arbitrário. Beleza? Caso você queira considerar sentido horário positivo, pode considerar também. Somatória das forças horizontais igual a zero, eu considero para a direita positivo. Os sentidos aqui são arbitrários. E a somatória das forças verticais igual a zero também. Aqui eu considero para cima positivo. Beleza, então vamos lá. Pessoal, se a gente realizar a somatória das forças verticais, a gente vai pegar aqui todas as forças verticais na estrutura. Só que eu tenho duas incógnitas verticais. Uma é FY1 e a outra é FY2. Então eu já descarto essa hipótese inicial. Se a gente trabalhar com Fx, a gente vai pegar a somatória de todas as forças horizontais. A única incógnita horizontal que eu tenho é Fx1. Então eu já posso trabalhar com essa daí. Eu tenho apenas uma incógnita. Então vamos lá. Somatória das forças horizontais é igual a zero. Se a força estiver atuando para a direita, ela será considerada positiva. Caso ela esteja atuando para a esquerda, ela entrará negativa na somatória. Então vamos lá. A única força horizontal que eu tenho aqui na minha estrutura é Fx1. Logo, Fx1 é igual a zero. Já encontrei a reação, ou seja, nós não temos reação horizontal. Porque nós não temos nenhuma força horizontal. Se a gente tivesse uma força horizontal atuando na estrutura, a gente encontraria um determinado valor para x. Tranquilo? Se tiver apenas uma, porque se tiver só a própria reação, ela será igual a zero. Entendeu? Porque para toda ação existe uma reação. Se eu não tenho ação, eu não tenho reação. Entendeu? Então vamos lá. Olha só, a gente já verificou que para y a gente não pode trabalhar por enquanto. Porque se a gente realizar a somatória das forças verticais, a gente vai ter duas incógnitas, Fy2 e Fy1. Vejamos, só que eu posso trabalhar com a somatória do momento, em relação a um ponto. Então o que eu faço aqui agora? Eu posso aplicar a somatória do momento em relação ao ponto 1, ou a somatória do momento em relação ao ponto 2. Por quê? Dessa forma a gente elimina uma das incógnitas. Porque para gerar momento a gente precisa de força e de distância. Se eu não tenho distância, o momento é zero. Então, se a gente aplicar o momento no ponto 1, qual é a distância de Fy1 até o ponto 1? Zero. Então Fy1 não gera momento, a gente já descarta ela da somatória. Fx aqui também não entraria. Então a gente eliminou esse apoio aqui basicamente. Então o que a gente faz? Encontra Fy2. Vamos aplicar o momento do apoio 1. Poderíamos aplicar no 2 também. quando eu aplico um momento, automaticamente uma dessas incógnitas F, Y, F, serão eliminadas. Ela é eliminada. Isso, porque não tem distância. Beleza.
Então vamos lá, somatória do momento em relação ao ponto 1 é igual a 0, sentido anti-horário positivo. Então o que eu faço é que agora eu vou fixar, aqui seria a minha barra fictícia, eu vou fixar a minha estrutura aqui ó, no ponto 1 e vou aplicar todos os carregamentos que estão atuando na estrutura. Primeiro carregamento da esquerda para a direita, 6.400. Vou aplicar aqui, vai girar no sentido anti-horário. Eu considerei anti-horário positivo. Então voltando aqui pessoal, vou fixar a barra aqui. Vou aplicar o primeiro carregamento, sentido anti-horário positivo. Pronto. Então eu já sei que vai ser mais 6.400. Qual é a distância dessa força até o ponto de referência, que é o ponto 4? Então a gente multiplica a força pela distância. Verifico a próxima força agora. Não entra Fx1 e também não entra Fy1. Por quê? A distância em relação ao ponto 1 vale 0. Mas essa primeira que a gente vai colocar só para a gente demonstrar aqui. Então ficaria Fx1 multiplicado por 0 mais Fy1 multiplicado por 0. Vamos pegar aqui o próximo carregamento. Qual é? Pessoal, não existe mais esse carregamento distribuído. A gente substituiu ele pelo carregamento pontual. Então vejamos, vou aplicar esse carregamento ali, ó, sentido ele está após o apoio. Então meu apoio está aqui, eu vou aplicar ele aqui mais ou menos. Sentido horário negativo. Então menos 25.600